Nos últimos 10 anos, o estado de São Paulo aumentou em 4,5% a cobertura vegetal. O último inventário florestal publicado em 2020 aponta que são 5.600.000 hectares de mata nativa em vários estágios de recomposição, o que representa quase 23% de todo o território paulista. Na região metropolitana de Campinas, há municípios que preservam um pouco mais de 20%, considerado um bom índice, mas há aqueles que têm menos de 5% de área preservada. Mas o que isso implica na qualidade de vida da população? Quais os impactos na biodiversidade das atividades econômicas no solo? É possível implementar políticas públicas para melhorar esses índices? Descubra no Meu Ambiente de hoje, que começa agora. De acordo com o relatório, o desmatamento no estado de São Paulo vem caindo drasticamente, o que tem permitido o aumento de forma cautelosa do volume das áreas naturais, com a responsabilidade compartilhada entre todos os agentes. Ele foi feito numa escala de detalhe muito maior que os anteriores. Ele apontou que o estado de São Paulo está num índice de 22,9% de cobertura vegetal nativa. Quer dizer, 22,9% do estado tem as suas florestas preservadas. Nós sempre usamos como referência o que o próprio Código Florestal pede para os proprietários, né, de ter a sua reserva legal de 20%. Então, a gente fala assim, de forma meio que brincando, que o estado de São Paulo tem a sua reserva legal, se a gente fosse uma grande propriedade, né, única de todo o povo paulista. Cerca de 1 milhão de hectares está no interior de unidades de conservação, né, de parques, estações ecológicas, e o restante, a grande maioria dessa vegetação, está dentro de propriedades particulares, sim. A região metropolitana de Campinas, que compreende 20 municípios, tem 14,9% de vegetação preservada. Bom, é um índice que não é o que a gente tem para o estado de São Paulo, na média, né, que são os 22, ele está um pouco abaixo. E se a gente olhar a região metropolitana de Campinas como um todo, ele também não é uma coisa assim, toda a região tem esse índice. A porção ali de Louveira, de Itatiba, Valinhos, eles são municípios que estão numa situação mais confortável, com mais de 20%, e o restante dos outros municípios estão com um índice abaixo de 20%, né, que a gente não considera ser o ideal. E os extremos, né, eu falei o extremo dos que estão bem, vocês têm dois casos mais preocupantes, do ponto de vista de vegetação nativa, que é Hortolândia e Sumaré, que tem índices de 4% e 7% de vegetação nativa. 24,1% de área preservada. Nome que vem do Tupi-Guarani, que significa colmeia de morungas, abelhas produtoras de um dulcíssimo mel. Cidade de cerca de 13.500 habitantes, que fica em uma região privilegiada, com clima de excelência e um relevo que se caracteriza pelo mar de morros. Bairro dos Mansos, Conceição de Barra Mansa, Morungaba. Foi levada à instância climática em 1994 e tem seus limites geográficos pelo lado oeste com Campinas, demarcados no alto da Serra das Cabras, e ainda com Amparo, Bragança Paulista, Itatiba, Pedreira e Tuiuti. São mais de 146 quilômetros quadrados. No ranking, o melhor município em área preservada da RMC está na classe verde. Ele se deve principalmente a dois fatores, que eu julgo ser um dos mais relevantes. Um deles é a topografia, né? Que a gente tem uma topografia muito acidentada aqui. E nessas áreas mais acidentadas e mais altas, elas são usadas para reflorestamento ou para remanescentes de mata. E o que acaba, né, sendo um privilégio para a cidade, que consegue manter
essa área verde. E um outro fator é a questão da área rural. Morungaba também é privilegiada quanto a isso, porque a gente possui uma extensão territorial rural bem elevada. A gente tem uma área de 77% com relação à área total do município de área rural. Então isso favorece também, né, a gente manter essa cobertura vegetal. Nessa área rural, a gente tem hoje cadastrada 286 unidades produtivas, né, que são as propriedades rurais que cultivam, que vivem da agricultura. E nessas áreas, né, elas são responsáveis por 12% de toda a cobertura vegetal do município só de remanescente de mata. A gente tem pequenas propriedades, então a maioria dessas propriedades rurais, elas são mantidas pela agricultura familiar, é o conceito da agricultura familiar. E uma outra agricultura que prevalece aqui no município é o cultivo de orgânico. Então o município é bem forte na questão de produtos orgânicos, o que favorece também a questão da preservação ambiental, proteção de rio, mata ciliar, tudo isso faz parte de um contexto, de uma cultura de quem trabalha, né, na agricultura familiar. Então é mais uma maneira que a gente acaba preservando o meio ambiente. O Parque Ecológico Pedro Mineiro é um exemplo dessa preservação. São 11 alqueires com áreas de mata nativa, mananciais próprios, lagos, queda d'água e relevo propício a caminhadas. Ele está inserido dentro da área urbana do município, é muito próximo. Então ele é um parque de reserva ambiental. Quando ele foi criado, ele tinha partes, né, remanescentes, partes de mata, mas a maioria da mata já não existia mais. Então foi elaborado projeto de restauração ecológica, de reflorestamento, e a gente reflorestou basicamente o parque todo. E hoje ele é esse parque tão bonito que a gente vê, arborizado, com espécies nativas, né? A gente está dentro do bioma da Mata Atlântica, então todas as espécies que a gente encontra aqui, né, são espécies nativas da Mata Atlântica. Aqui dentro do parque a gente tem cachoeira, tem trilha, tem manancial. É um lugar a mais para ter uma qualidade de vida à população aqui de Morungaba, que o acesso, né, é para todos. Então eu acho que isso contribui muito para a qualidade de vida da população. É um lugar muito agradável, né, para vir, passear, caminhar. O turismo também é um aliado da preservação ambiental no município. A gente recebe aqui muito turista, muito ciclista, até pessoas que vêm de moto e hoje em dia, né, muita bicicleta. Então, e eles vêm justamente pela área rural, pela essa parte mais bonita, eu até acho, da cidade. Morungaba está na área de conectividade do Plano Estadual de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana de Campinas, que privilegia o contorno de áreas verdes importantes. O objetivo é garantir o fortalecimento dos sistemas de áreas livres e a qualificação da conservação e manutenção de seus recursos ambientais. Apesar do melhor índice da RMC, a cidade busca melhorar a cobertura vegetal. Um bom índice com relação aos demais municípios, né, da região nossa aqui, mas não é o ideal e a gente busca sempre melhorar isso. Incentivar a agricultura, principalmente dos produtos orgânicos, né, sempre dar apoio à agricultura familiar. E uma outra ação que o município vai fazer é com relação ao plano de conectividade que a gente está fazendo junto com a região metropolitana de Campinas. Então isso vai ser um avanço muito grande para o município, mas para a região como um todo, porque é um projeto integrado, onde todos os municípios eles vão estar fazendo simultaneamente. Todo mundo vai realizar essas ações, né, que foram discutidas num prazo semelhante, todo mundo vai estar trabalhando junto. E a gente busca com isso trabalhar também a área urbana, né, com parque linear, arborização urbana, e trabalhar com as regiões de fazer a conectividade entre os municípios, as cidades que são limítrofes, corredores ecológicos. Então é um projeto bem amplo que a gente vai trabalhar com toda essa parte de reflorestamento, vegetação, mata e a preservação dos recursos hídricos. Então a gente chama que vai ser um projeto verde e azul, né? A gente vai trabalhar tanto as águas
quanto às matas. A gente não é só o nosso município, a gente é o entorno, né? E tudo está interligado, os corredores, tanto que é proposto no nosso plano agora, esses corredores ecológicos, área de preservação ambiental interligando duas cidades. Então, de novo, é o equilíbrio, é o todo, né? Não adianta a gente ter uma área preservada, isolada, faz parte ter o entorno, tanto que foi proposto esse plano justamente pensando nisso, que toda a região atue junto, faça junto para que tenha resultados satisfatórios mesmo. No próximo bloco, o que significa o índice de 4,5% de cobertura vegetal em Hortolândia, município que aparece entre os 133 do estado que estão na faixa com menos de 10% de cobertura vegetal nativa. O inventário florestal aponta a percepção dos municípios que têm realidades muito diferentes em função dos biomas em que estão inseridos e também pela dinâmica de ocupação do solo pelas atividades econômicas ao longo das últimas décadas. Na região metropolitana de Campinas, 2 municípios estão na faixa vermelha, ou seja, têm menos de 10% do total de sua área de cobertura vegetal. Sumaré, dos 15.331 hectares totais, 1.113 são de vegetação, o que corresponde a 7,3% do seu território. Hortolândia, dos 6.179 hectares do seu território, 277 tem cobertura vegetal nativa, 4,5% do município, e está na faixa vermelha do estudo publicado pelo Estado. No caso de Hortolândia, por exemplo, apesar do índice ser baixo, se você olha a área urbana do município, ela pega quase que 80%. Então, o Hortolândia, qual que seria uma grande estratégia para melhorar a parte de cobertura vegetal? É a arborização urbana, parques urbanos, lineares, né? Investir bastante nisso. Alguns outros municípios já têm outra característica, como o Sumaré, que é vizinho, ele tem uma grande área urbana, mas você já tem uma agricultura mais intensiva, então seria já investir em restauração, preservação de nascentes. Então, o apoio do poder público municipal, nesse ponto, ele acho que é o mais eficaz que existe, que é o que está mais próximo ali da realidade da população. Em uma cidade que, de acordo com o IBGE, registrava em 2018 222.186 habitantes, qual o impacto do índice de cobertura vegetal na qualidade de vida da população? E para entender melhor esse índice e o que representa na qualidade de vida da população aqui de Hortolândia, nós viemos até um dos parques socioambientais da cidade e eu vou conversar agora com a secretária municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Eliane Nascimento. Eliane, conta para mim um pouquinho dessa história no que diz respeito a questões ambientais nos últimos 30 anos, ou seja, desde quando a Hortolândia foi emancipada. Nossa cidade foi emancipada em 1991, né? Uma cidade que teve uma aceleração do crescimento bastante avançada e cresceu muito rapidamente, né? E a partir de 2005, né, no sentido de preservar o meio ambiente, todo o contexto, né, ambiental da cidade, começou-se a ter um novo olhar na área ambiental, né? Exemplo disso é esse parque socioambiental que estamos nele, né? Então aí começou a regularização, as legislações ambientais e a cidade, nesses últimos 30 anos na área ambiental, tem se destacado bastante, né? Era uma cidade que não existia saneamento, não existia esgoto, né? De forma que totalmente contaminava nossos córregos, nossos rios, né? Nós não tínhamos na cidade a qualidade da água, né? Então o abastecimento de água da cidade era prejudicado, a forma de coleta. Então nesses últimos 30 anos, o município tem procurado avançar na questão de saneamento de forma a oferecer melhor qualidade de vida para a população,
né? Então, paralelo a essa questão de saneamento, nós temos trabalhado na questão dos plantios, né? Incentivo a plantios, tivemos metas já no governo anterior, que é o plantio de 100 mil mudas de árvores, a gente tem avançado, plantado 68 mil mudas e assim, esse trabalho de preservação ambiental na cidade, ele tem de se avançar mais 30 anos. Então nós trabalhamos 30 anos, né, da emancipação até agora, né, com toda essa questão de estruturação, estabelecimento de metas, de prioridades na área ambiental, de saneamento. E aí a gente trabalha também com o eixo de cidade inteligente e sustentável para os próximos 30 anos, né? Destacando aí a importância, né? Temos aí a interligação, a implantação de parques lineares, interligando as regiões do município, né? Temos aí também nesses parques lineares a extensão de ciclovias, plantios de árvore, paisagismo, né? Que é uma forma do município trabalhar a harmonia, meio ambiente com a população, com a qualidade de vida melhor, onde a população pode usufruir de uma pista de caminhada, né? Ela pode ali observar a natureza, do outro lado tem toda a parte de flora, né? A fauna preservada. Então a cidade trabalha nesse eixo, né? De implantar parques lineares, né? Desenvolvendo na cidade a política de preservação e proteção ao meio ambiente. Eliane, como você disse, a cidade é nova, emancipada há 30 anos, antes era distrito de Sumaré, e se a gente pensar um pouco no século passado, ela sofreu um crescimento, uma urbanização extrema, né? E naquele momento, naquela época, não se foi pensado nas questões ambientais, né? Quando a gente fala hoje nesses 4,5%, não é simplesmente fazer então uma comparação com outros municípios da região. Tem que se pensar todo esse contexto? Sim, até porque Hortolândia é uma cidade predominantemente urbana, né? Diferente de outras cidades aqui da região, né? Que tem área rural, né? Hortolândia, nós temos uma APA, uma área de proteção ambiental, né? Enquanto tem cidades que possuem números maiores de APAs, né? Então, nesse sentido, né? Em pensar que Hortolândia é uma cidade jovem, Hortolândia é uma cidade predominantemente urbana, né? Então essa comparação, por que Hortolândia possui uma cobertura vegetal menor? Então a gente já tira a diferença, porque Hortolândia é uma cidade predominantemente urbana, né? Diferente das outras cidades, e também tem essa questão, Hortolândia é uma cidade bastante jovem, né? Então todos esses plantios que a gente vem fazendo aí ao longo dos anos, né? Eles vão se formando, né? Então, aqui mesmo é uma dessas áreas? Aqui também é uma área, né? Então, assim, aqui era uma área que há 30 anos atrás, você podia observar que talvez não tinha essa cobertura vegetal que a gente tem hoje, que foi plantando isso aqui, né? Hortolândia, em 2005, quando a gente implantou esse parque, na verdade, isso aqui é um exemplo para nós aqui da cidade, né? Porque era uma área de acúmulo de lixo, então aqui era chamada Baixada do Fátima, era aqui, né? Onde tinha um acúmulo muito grande de lixo, a gente tem uma nascente aqui de qualidade da água assim essencial, né? Assim, aqui a gente observa a possibilidade de preservar uma nascente, né? Então, assim, com tudo isso que a gente está vendo, então plantio de árvores, a gente criou uma pista de caminhada aqui dentro, né? E isso se deu na gestão do nosso prefeito Ângelo Perugini, em parceria com toda a comunidade, comerciantes aqui do entorno, né? Que via que existia uma nascente aqui. Então, junto, em parceria, iniciou-se essa proposta, né, de implantação desse parque socioambiental, e através disso a gente foi aí, criando outras iniciativas, né, até com um exemplo mesmo desse próprio parque, que é possível em áreas degradadas, né, áreas vítimas de descarte irregular de resíduos, haver uma recuperação, né? E aí a gente criar esse espaço aqui harmonioso com a natureza. 11 anos após a inauguração do Parque Social Chico Mendes, o local nem lembra aquela área degradada de Hortolândia, retratada apenas em fotos dos moradores mais antigos da cidade. Pela água cristalina, dá para se ver o fundo do lago, árvores e locais de convívio, apenas fechados por conta da pandemia da Covid-19 para evitar aglomerações. Junto com esse trabalho de implantação do parque, a gente tem, e não só aqui no parque, mas em todas as atividades ambientais da cidade, a gente tem um trabalho de educação ambiental
bastante alinhado com a população, né? Então, no sentido de sensibilizar a população da preservação ambiental, né? O sentimento de pertencimento. Então, assim, nós estamos estruturando, nós estamos melhorando, nós estamos criando uma preservação ambiental, mas que também precisa da população no sentido de preservar, né? Então, esse trabalho com a população é fundamental do ponto de vista de preservação, né? De sentimento de pertencimento, que é um espaço que é da população, né? E junto com o prefeito, o nosso então prefeito, e junto com o prefeito atual, né, o José Nazareno Zezé Gomes, que é nosso prefeito, que também trabalhou no meio ambiente, e várias ações da Secretaria de Meio Ambiente foram focadas no sentido de colocar a população junto com as nossas parcerias, junto com o desenvolvimento das nossas ações, para ela fazer parte, né, do meio ambiente e da preservação, de que é preciso várias mãos, né, para poder preservar uma área. Não depende somente do poder público, né, mas sim da população como um todo. Agora, Eliane, você me disse, vocês têm uma área de APA, vocês têm uma questão topográfica, uma questão também da expansão urbana da cidade, que ela tem uma outra característica, com poucas áreas rurais, ou na verdade quase nenhuma, né, como você mencionou. Diante disso, o que pode ser feito então ainda nesse sentido de termos uma melhor cobertura vegetal no município de Hortolândia dentro dessa área urbana? Tá. Então, assim, nesse sentido, eu destaco aqui, Hortolândia, nós possuímos 835 hectares de área de preservação permanente, né? Então, nós trabalhamos no sentido de preservar essas áreas, recompor e monitorar, né? Paralelo a isso, nós também temos incentivo a plantio de novas árvores na cidade, né? Então, o morador que ele tem desejo de plantar uma árvore na sua calçada, né, ele pode procurar o viveiro municipal da cidade, e lá nós realizamos a doação de mudas, né? Espécies adequadas, né? Vale ressaltar isso, que são espécies adequadas, que depois não vai trazer nenhum transtorno para o morador, tanto na questão da estrutura da calçada, das residências, como na estrutura também da fiação, né? A gente sofre muito com isso também. Hortolândia é uma cidade jovem, que lá atrás a população ganhava uma mudinha de árvore, uma semente, alguma coisa, e plantava. Hoje são árvores que não são adequadas para a calçada, e acaba trazendo um certo transtorno para o morador, onde a gente precisa, embora a árvore às vezes ela está saudável, mas ela não é adequada para aquele local, e a gente precisa ir lá e cortar, né? Então, assim, às vezes as pessoas nem entendem, falam, estão cortando a árvore tão sombra bonita, maravilhosa, mas aquela árvore ela está prejudicando, às vezes até a gente já teve situação que a árvore prejudicou a raiz da árvore dentro da residência da pessoa, né? Então, assim, ressaltando que toda árvore cortada existe uma compensação, né? Hortolândia, ela vem aí num desenvolvimento acelerado, né, econômico, várias obras, várias empresas se instalando no município, mas paralelo a isso, a toda obra realizada, a toda árvore cortada, existe a compensação. Nós temos uma legislação municipal, né, que ela prevê isso, né, uma compensação ambiental, né. Então, assim, em termos de ampliar a cobertura vegetal da cidade, então a gente começa na preservação nossa das áreas de APP, a compensação em todas as obras realizadas, a todas as empresas que vêm e precisam implantar alguma ampliação, algum projeto, então existe a compensação ambiental através do plantio, né? E é o incentivo mesmo do morador da cidade, né? Vamos plantar árvore nas calçadas, vamos zelar das nossas árvores para que a gente tenha uma cidade com melhor qualidade de vida. Você falou, inclusive, da questão desse incentivo. No entanto, mencionou que aqui não é diferente de tantos outros municípios que em décadas passadas as pessoas plantaram árvores inadequadas. Existe o plano municipal de arborização urbana? Existe alguma coisa nesse sentido? Sim, é uma conquista nossa também já, né, nesse novo momento agora, né, esse ano nós conseguimos, na verdade foi contratada uma empresa, né, que ela vai realizar o plano de arborização urbana da cidade, né. Então, através desse plano de arborização, né, nós seremos capazes de detectar as regiões com menos favorecimento de plantio, menos cobertura vegetal, as espécies que a gente tem, né, que a gente também tem que ter uma diversidade de espécies nos plantios que nós realizamos.
Então, já começou, né, esse plano já foi dado a ordem de serviço, ele já está sendo elaborado e vai ser uma ferramenta de gestão com proposta e organização dos plantios para os próximos anos. Quando a gente fala em plano, a gente falou de 30 anos aqui. Sim. Hoje, dá para a gente pensar que Hortolândia pode avançar nesses 4,5%, né, para aumentar a cobertura vegetal? E como? Você falou de trabalhar, por exemplo, 68 mil árvores plantadas. Até quando vocês pretendem chegar a 100 mil? Vocês já têm estabelecidos prazos? Sim, a proposta do governo municipal é nós trabalharmos a cidade pensando em 30 anos. Com base nisso, o eixo é cidade inteligente e sustentável, né? De alcance aos ODS, né? A sustentabilidade aos ODS. Então, a questão da cobertura vegetal, ela está vinculada a todas as ações de sustentabilidade que tem na cidade, né? Hoje a gente está então com esse foco do plano de arborização urbana, né? Esse ano a gente pretende trabalhar bastante no incentivo a plantios em calçadas, né? Através da doação de mudas, nos nossos eventos, fazer cadastramento, né? Chamar a população para que se cadastre para poder obter uma muda. E a partir desse plano de arborização, aí sim nós vamos pensar nesses plantios de forma planejada, né, para um longo período. Hoje, o que nós temos agora é assim, a gente plantou nos 4 anos a meta de 100 mil mudas, né, a gente teve. Esse ano, incentivar bastante os plantios em calçadas, né, e as compensações ambientais também não param. Então, assim, todas as obras, mesmo que pública na cidade, elas têm a compensação ambiental, nós estamos trabalhando já nisso esse ano, né? E aí, com a efetivação do plano de arborização urbana, aí sim nós vamos pensar numa proposta mais a longo prazo. Com certeza é benefício, sim, é qualidade do ar, é qualidade de vida, é sombra, é atrair fauna. Então, com certeza, sem sombra de dúvida, a ampliação da cobertura vegetal traz sim benefício para a população. No próximo bloco, a metrópole da RMC. Campinas, que tem 14,4% do seu território de cobertura vegetal, e os desafios para a manutenção de áreas preservadas e a ampliação da vegetação. Mais de 114 quilômetros de cobertura vegetal, o que corresponde a 14,4% dos quase 800 quilômetros quadrados de Campinas. O município está na faixa laranja, que abrange aqueles que têm entre 10% a 15% de área preservada. Campinas é conhecida por ser o berço de grandes empresas, centros de tecnologia e pesquisa, importantes universidades. Em 2020, foi elevada a metrópole, a única que não é capital estadual. Com um pouco mais de 1.200.000 habitantes, Campinas possui áreas de proteção ambiental em toda a sua extensão da macro-região leste. A maior parte das áreas de proteção permanente ficam aqui, nos distritos de Sousas e Joaquim Egídio. Dos 14,4% de cobertura vegetal, que também inclui a arborização urbana, 40% estão em áreas de proteção ambiental, as APAs Campinas e a APA Campo Grande, em áreas de preservação permanente e fragmentos de mata. Ela está dentro da média da região metropolitana. Então a gente pode considerar que Louveira, Morungaba e Vinhedo são as que estão no melhor, é isso? Ah, sim, de longe. Morungaba está com 24,6% e todos acima de 20%. Então, uma situação que a gente considera o mínimo adequado, né? Para não só a manutenção da biodiversidade, como uma coisa que a gente tem se preocupado bastante na Secretaria do Meio Ambiente são com serviços ambientais, serviços ecossistêmicos. Então, sim, essa biodiversidade não é só para ficar bonita, as florestas, ter a fauna e a flora, né? Ela traz realmente serviços para a comunidade, para as pessoas,
produção de água, polinização para produção de alimentos, conforto térmico e uma série de outros. Campinas possui, quando a gente faz uma análise por habitante, um índice de 87 metros quadrados de área verde por habitante. Então a gente tem um índice relativamente bem alto em cobertura vegetal, até quando a gente tem uma comparação com outros municípios. As áreas de proteção ambiental, elas são unidades de conservação de uso sustentável que seguem o que está definido, estabelecido na lei federal do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então as APAs, elas são uma categoria desse tipo de unidade, de área protegida, em que eu tenho tanto a preservação desses recursos naturais, mas que podem ser compatibilizados com o uso antrópico, com pessoas morando, com o uso comercial. Então, a gente tem algumas restrições a mais para aquele local, Então a mais emblemática aqui na nossa cidade é a APA de Campinas, que é a área de Souza, Joaquim Egídio, do Carlos Gomes, Gargantilha, que ocupa praticamente 1/3 da nossa cidade. E que em 2019 a gente teve o plano de manejo dessa unidade de conservação publicado, que traz justamente quais são as diretrizes de uso e compatibilização daquele espaço. Todas as margens dos rios são as APPs, áreas de preservação permanente, e geralmente estão dentro das áreas de proteção ambiental. Por serem uma parte do território em que tem toda essa compatibilização de usos urbanos, usos rurais também, com a proteção dos recursos naturais, geralmente a presença dos rios, dos cursos d'água, nascentes, ela é muito intensa ali, A gente vê muito disso. Então, por exemplo, a nossa APA de Campinas, um dos motivos pelo qual ela foi criada é justamente pela quantidade, pela densidade hídrica que existe naquela região, a quantidade de nascentes, a quantidade de cursos d'água, de rios que existem dentro da APA. E aí, cada uma desses corpos d'água, desse riozinho, ele requer ali uma proteção, que são as áreas de preservação permanente, as APPs. Então, a gente tem as APPs dentro das APAs. As unidades de conservação, elas são áreas que podem ser criadas tanto no âmbito municipal, estadual ou federal. A Mata de Santa Genebra, ela é uma área de relevante interesse ecológico criada por uma lei federal, mas ela tem uma gestão aí que é compartilhada entre o município e o ICMBio, que é o órgão que faz a gestão pelo governo federal. Em Campinas, a gente tem 9 unidades de conservação. Então vamos lá. Uma delas é federal, que é a Mata de Santa Genebra. A gente tem 6 unidades de conservação municipais. Então a gente tem a APA de Campinas, a APA do Campo Grande, Parque Natural Municipal do Campo Grande, Parque Natural Municipal do Jatobás, Parque Natural Municipal da Mata e Refúgio de Vida Silvestre Quilombo. Então, essas são as municipais. E as unidades de conservação estaduais são 2, que é a Floresta Estadual Serra d'Água e a APA Estadual Juqueri-Mirim, que se sobrepõem à nossa APA de Campinas na bacia com o Rio Jaguari. A APA do Campo Grande foi instituída por um decreto publicado em junho de 2011 e ratificada pela Lei Complementar número 35 em 2012. São um pouco mais de 959 hectares de extensão em uma área que faz divisa com os municípios de Hortolândia e Montemor. Desde 2019, é discutida a criação de um conselho gestor da APA daquela região, que por décadas passou por uma intensa expansão urbana. A gente tem um espaço, uma área do território em que a gente tem um uso antrópico lá também. Então ela se caracteriza principalmente pelo uso agrícola, tem algumas habitações também, mas o foco é a proteção das áreas de curso d'água, das áreas de proteção da APP, da mata que existe no local e também da pressão antrópica de urbanização que aquela área tem. Nessas áreas é preciso buscar a preservação ambiental e o desenvolvimento. Para isso que servem os planos de manejo das unidades de conservação, que é onde a gente entende qual contexto aquela área protegida está, quais as pressões que elas estão sofrendo, quais são os atributos naturais relevantes daquele espaço, para que a gente consiga, por meio de um processo participativo, e aí então a gente envolve conselho, envolve os moradores da área, os diversos atores que usufruem e compartilham da gestão daquele espaço, para pensar junto quais são os melhores regramentos, atividades e diretrizes para a gente preservar, mas também permitir ali o desenvolvimento sustentável daquela área. O CONDEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas, acredita que existem ameaças à preservação ambiental. A presidente cita problemas em área dos distritos de Souzas e Joaquim Egídio, que pertence à APA Campinas. Ela vem sendo ameaçada
tanto pela perspectiva, pretensão de construção de uma represa naquele local, e, inclusive, a própria represa de Pedreira já demandou eu quase disse abate, mas é quase isso, né? Uma redução de parcela muito grande florestal. Então, nós estamos com algumas demandas sérias, inclusive, neste momento, estamos com um mês de prazo para responder. O doutor Cobori, o promotor de justiça, enviou um ofício à prefeitura e também enviou o mesmo ofício com algumas questões específicas para o CONDEMA, é o ofício 166 da 9ª Procuradoria de Justiça, Promotoria de Justiça, e ele solicita que a gente avalie questões sobre ocupação de espaços urbanos, porque quando se dá autorização para fazer loteamento em área que seja, por exemplo, da APA, ou em área que tem vegetação, você está reduzindo ainda mais a área de cobertura vegetal, não é? E não estão sendo ocupados espaços urbanos que poderiam já estar ocupados. Essa é a questão que o doutor Cobori nos traz, e a gente está com um grupo de trabalho com intensas atividades para resolver isso. Vamos pensar que ali nós temos uma área produtora de água. Se acontecem os desmatamentos, o que nós temos é a redução das nascentes, não é? Ou a redução da quantidade ou da qualidade, e isso é prejudicial também. A APA do Campo Grande, por outro lado, ela ainda está em tempo de implementação do seu plano de manejo. Ela tem uma situação em termos, eu diria, de imóveis, né? Tem áreas ocupadas, tem uma situação mais complexa ainda para se resolver, e talvez tenham que ser alteradas algumas moradias, porque estão em terrenos indevidos, não é? Mas isso é trabalho sério para ser feito com bastante tempo. Campinas, através do Plano Municipal do Verde, atua com a proposta de preservação das áreas de proteção. Hoje a gente tem uma situação que praticamente 70% das nossas APPs, elas estão degradadas, ou seja, elas não estão com aquela cobertura vegetal que deveria e que protege o recurso hídrico, né? Então ali a gente já tem um desafio, e desde 2016, que foi quando a gente realizou esse mapeamento no âmbito do Plano do Verde, a gente já estabeleceu alguns programas que estão mudando um pouco deste cenário, né, visando aí até 2026, que foi o horizonte do Plano do Verde, aumentar a nossa cobertura vegetal. A gente tem aí um desafio de aumentar em mais ou menos 1.600 hectares a nossa cobertura vegetal, principalmente nas APPs. A gente tem feito algumas ações, principalmente nas áreas rurais, né, em que a gente tem aquelas APPs não ocupadas, somente na região do Campo Grande, que a gente vê que muitos dos nossos cursos d'água e as margens, eles estão ocupados, então é um processo de intervenção ali. Em um município que a cada dia vive o crescimento populacional e a urbanização de várias regiões, 14% de cobertura vegetal são suficientes? Um pouco mais de 14% de cobertura vegetal. Esse número é satisfatório? Com certeza não. Você pode observar, por exemplo, um descompasso total entre as regiões na cidade. Nós temos visto, por exemplo, na questão da arborização, não estou nem pensando nas unidades de conservação, que elas também precisam ter cuidados muito grandes. A própria Floresta Estadual da Serra d'Água, que é lá no Jambeiro, e de que o sítio da Guardinha é a área de amortecimento, ali nós temos que realizar atividades de cuidados para a retomada da arborização, da cobertura vegetal adequada. Ali, por exemplo, nós temos muitas espécies invasivas, né? Invasoras, como dizem, não invasivas, invasoras. E esse trabalho tem que ser feito, mas é uma floresta estadual. E as outras unidades municipais também precisam de muito trabalho. Vamos pensar no Chapadão, no Cambuí, a Nova Campinas.
Alguns bairros, mesmo o Jardim Nova Europa, são bairros com bastante arborização. E vamos para outras regiões. Atravessemos a Anhanguera, e aí nós temos uma situação bastante inadequada. Esses planos da Secretaria do Verde, com o Reconecta, esse TAC, né, dos municípios da RMC para os corredores ecológicos, é um caminho para aumentar a cobertura vegetal em Campinas, que outras iniciativas o Conselho vê como importantes para que a gente possa, de parte do poder público e de parte da sociedade, também ter essa visão que é importante termos mais árvores na cidade. Você falou muito bem, a questão dos corredores ecológicos é imprescindível, mas nós temos agora um recente, eu não vou lembrar o nome exatamente, mas um empreendimento que, de alguma maneira, está cortando um dos corredores ecológicos que estão no bojo desse projeto, né? Outra coisa, nós temos que pensar para essa ideia, eu estou falando bastante nessa perspectiva, também com o pessoal da educação ambiental. Conversei com eles outro dia. A educação ambiental tem que acontecer não apenas pensando nas crianças e adolescentes dentro das escolas. Essa perspectiva exclusiva, quase, tem que se alterar, porque eu tenho que engajar os adultos todos nessa questão da preservação ambiental, da arborização. Entre as ações, desde 2015, Campinas tem a lei do PSA, o Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais do município, e o Plano Municipal de Saneamento Básico, que leva o tratamento de esgoto para as áreas rurais da cidade. O primeiro é o pagamento por serviços ambientais, o PSA. O PSA ele tem fornecido a proprietários rurais que inscrevem as suas áreas dentro de um edital estabelecido ali pela Secretaria, em que ele coloca a sua propriedade à disposição para uma adequação ambiental. E por isso ele recebe um recurso financeiro ali por ele estar preservando aquele bem natural. E qual é? É a proteção do recurso hídrico, é a recuperação de áreas de floresta, né? A adequação ali com o Código Florestal, então ele tem o cuidado de ter a sua reserva legal averbada, ele faz a proteção dos recursos hídricos, ele adequa também ao saneamento daquela propriedade, né? Que são áreas que não têm ali o atendimento pela rede de esgoto, e que teve um outro programa também que foi o do Banco de Áreas Verdes, que mostra como a gente consegue também conciliar os compromissos ambientais oriundos de licenciamento ambiental e direcionar para áreas, né, tanto públicas quanto privadas, mas que disponibilizam ali os seus espaços para que a gente possa fazer o plantio e reflorestar algumas áreas do nosso município. Só pelo Banco de Áreas Verdes, desde 2012, a gente já plantou 400 mil mudas pelo município. Em 2018, 20 municípios da região metropolitana de Campinas assinaram um termo de cooperação para ajuda mútua para a conservação da fauna e da flora. Esse programa é o Reconecta RMC, que surgiu em 2017, e desde lá ele tem dado aí grandes passos, né, grandes avanços, e principalmente no sentido da gente ter uma cooperação técnica entre esses 20 municípios. E a gente chegou a identificar quais eram as áreas prioritárias de conservação e preservação de cada um desses municípios e qual era o melhor caminho de conexão entre essas áreas e quais são as ações prioritárias que devem ser feitas para que a gente consiga constituir, então, o que a gente tem chamado de área de conectividade da RMC. Então, desde 2017 a gente vem trabalhando nisso, a gente desenhou essa área de conectividade. E agora a gente está lançando o plano de comunicação e articulação da nossa área de conectividade, o plano que visa como a gente vai implementar as ações, que não são só de restauração e formação de corredores ecológicos, mas visam também a intensificar a urbanização urbana, a implantação de parques lineares, uma vez que a gente tem que lembrar que muitas das nossas cidades possuem áreas intensas ali de urbanização, né? Mas também, então, o Parque Linear ele traz não só a possibilidade de uma recuperação das APPs, mas também a infraestrutura ali com equipamentos de esporte, lazer, pista de caminhada. É algo inovador aí, eu acho que no Brasil, que é pensar a gestão desses espaços numa região metropolitana. A gente consegue potencializar as ações, uma vez que
um ajuda o outro, a gente está ali pensando, né, em ações que são importantes para cada município, que muitas vezes sozinho a gente não conseguiria. Então, quando a gente pensa junto, a gente traz grandes parceiros, a gente traz o Estado, traz ONGs como o ICLEI, como a WRI, que são parceiros super fortes e que têm dado um apoio para os nossos municípios. Então, eu vejo que a gente tem trabalhado aí num plano juntos para melhorar aí todas as nossas ações de preservação da nossa RMC. Afinal de contas, a preservação ambiental é responsabilidade apenas do poder público? Quais os benefícios para a população quando falamos em preservação? De que forma é possível aumentar a cobertura vegetal? A gente fez oficinas ao longo do ano passado, durante a pandemia, inclusive, com a sociedade, foram convidados aí, a academia também, não só a comunidade, conselhos, para que a gente pudesse discutir esse planejamento para a RMC, né? Porque uma vez que a gente vem e tenta plantar numa área e a comunidade não se apropria daquele espaço, a gente sabe que aquele processo de reflorestamento ali, ele vai sofrer um vandalismo, então a gente precisa construir e entender que não é só uma ação do poder público, é uma ação conjunta onde todo mundo tem ali os seus deveres, né? E que vai poder usufruir de forma conjunta depois, né? Quando a gente pensa na conectividade das nossas áreas e pensando até, né, na questão metropolitana, a gente tem que lembrar que para conectar, para juntar as florestas, muitas vezes a gente tem barreiras físicas, principalmente as rodovias. A gente está numa região metropolitana aí cortada pelas principais rodovias do estado, né? Então, como que a gente consegue... a gente tem que pensar em como atravessar essa barreira, né? Como os animais atravessam essa barreira. Muitas vezes a gente tem aí altos índices de atropelamento, né? Então, a gente tem discutido e até o primeiro semestre aí Campinas recebe 3 passagens de fauna arborícolas aéreas, né? Então são para animais ali em que vão conseguir percorrer, sobe as árvores, percorrem ali uma passagem de fauna entre copas de árvores acima de uma estrada. Uma delas vai ser aqui em Barão Geraldo e 2 na nossa APA de Campinas. Quando a gente fala das arboviroses, de reflorestamento, tem que existir o equilíbrio, porque a gente sabe que acontece a expansão urbana, faz parte do desenvolvimento de toda a cidade, novos empreendimentos e tudo mais, mas com isso vai diminuindo a área verde, existir animais ali, toda a fauna que habitava ali, quando não tem mais o habitat dela, ela vai vai sair dali e aquilo causa um desequilíbrio. Então, o que não é bom nem para a gente e nem para os animais que estão ali. Então, eu acho que o objetivo é esse, é manter o equilíbrio. Quanto mais floresta a gente tem, mais equilíbrio a gente vai ter. Nós vamos estar sempre em alerta, atentando para a política municipal do meio ambiente e não a política partidária, não política de governo, mas política de Estado. Então, vamos ver o que nós conseguimos. É um trabalho difícil, porque precisamos avançar, trazer mais a população. Um conselho é uma instância de participação social democrática, e isso é o que a gente tem que conquistar mais para o Conselho do Meio Ambiente. Ainda mais nesses tempos em que qualquer coisa que a gente fale está respaldado, por exemplo, na questão da pandemia, nas questões globais de defesa do meio ambiente, né? Dizem que a gente já passou do ponto de retorno saudável e a gente tem que tomar medidas urgentes. Apesar do inventário florestal apontar avanços quando falamos na Mata Atlântica, que abrange 15% do território nacional, presente em 17 estados brasileiros, os números assustam. Apenas no estado de São Paulo, o desmatamento desse bioma cresceu 402% entre 2019 e 2020. São 218 hectares. Entre 2018 e 2019, foram desmatados 43 hectares de Mata Atlântica em todo o estado de São Paulo. As informações são do Atlas da Mata Atlântica, divulgado em maio deste ano pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas, no geral, o coordenador do inventário afirma que em São Paulo o desmatamento vem acontecendo em números com tendência à redução. Em São Paulo, desde a década de 90, que foi o primeiro mapeamento que nós fizemos do estado inteiro,
até o mais recente de 2020, a gente tem observado que existe uma tendência leve ao longo do tempo de estabilização, quer dizer, o desmatamento continuou ocorrendo, mas em taxas cada vez menores, né? Isso tem muito a ver com a legislação ambiental e a atuação da Polícia Ambiental e órgãos fiscalizadores do Estado, que são sérios, e ao longo desse período, as taxas de aquela regeneração natural das florestas, elas têm surgido com um pouco mais de intensidade. A nossa estimativa é que, por década, de 2000 a 2010, e 2010 a 2020, nós tivemos um acréscimo de 4% nas nossas florestas nativas. Sim. Isso assim, né, naturalmente, contando todos os projetos que já existem de restauração no estado inteiro. De que forma os municípios podem utilizar as informações do inventário para a implantação de políticas públicas ambientais? Esse é o nosso prato cheio, né, que a gente quer mesmo. Nós já fizemos esse novo mapeamento numa escala de detalhe aproximadamente de 1 para 10 mil. Até o final de março ele vai estar totalmente publicado em publicação digital, e aí os municípios vão ter acesso aos seus mapas individuais de cobertura vegetal nativa. Eles podem ser usados tanto nos planos municipais de Mata Atlântica e de Cerrado, planejamento de arborização urbana, unidades de conservação, ou seja, e uma outra ação muito interessante que está se iniciando agora aqui na Secretaria do Meio Ambiente é o desenvolvimento de planos de adaptação e resiliência a mudanças climáticas. Então, esses mapas de ecossistemas, de como é que eles estão nos municípios, vão ser muito úteis para se adotar soluções baseadas em ecossistemas. Apesar de a gente olhar, às vezes, o mapa de São Paulo e ver muitos municípios numa situação não tão desejado, a tendência que a gente tem observado é de recuperação das nossas matas, e toda ajuda, qualquer mudinha que o cidadão plantar no seu jardim, na cidade ou lá no campo, isso não importa, a gente não tem mais essa separação. Eu estou na cidade, na área rural. Nós temos um contínuo, né? É uma terra só, e o quanto a gente puder ajudar a melhorar isso, o maior beneficiário somos nós mesmos.